Fala, galerinha! Beleza? Como é que tá vocês? Tudo certo? Tudo em cima? Vamos para mais uma aula de ciências. Essa vai ser nossa primeira aula de fato com conteúdo. É a primeira aula onde a gente vai estar aprendendo sobre os conteúdos de ciências. Na semana passada a gente se encontrou, mas a gente estava discutindo ainda sobre o ensino, como que vai ser essas aulas online, como que vão ser essas coisas. Agora já vamos partir para o conteúdo. Fique ligado, você que está sentindo a falta de algum amigo no grupo do WhatsApp, algum amigo que está faltando no Google Sala de Aula, liga para ele, entra em contato, traz esse amigo, ajuda a gente a capturar esses estudantes para a gente poder voltar às aulas com tudo, beleza? Vamos nessa! Bom, o assunto de hoje é substâncias e misturas. Eu pergunto para vocês, vocês fazem ideia do que é essas coisas? O que é uma substância? O que é uma mistura? É um assunto complicado, mas é um assunto muito legal. É um assunto que está presente em tudo que você puder imaginar. Vamos passar para frente para você conseguir acompanhar. Pense, pesquise e responda. Do que são feitas todas as coisas? Eu vou dar 2 minutinhos aí para você pensar. Do que você acha que são feitas todas as coisas? Do que você acha que é feito nosso corpo? Nosso cabelo? Do que você acha que é feito nossas mãos? Nossos anéis? Nossos cordões? Tudo que existe no mundo? As nossas casas? Os carros? Do que você acha que é feito tudo isso? Pensou? Tentou responder? Então vamos lá, vamos ver o que é isso. Ó, toda a matéria, tudo que conhecemos, toda a matéria que conhecemos é formada de substâncias químicas. Tudo que existe, os alimentos, a água, o ar, as construções, os aparelhos e instrumentos tecnológicos, os corpos dos seres vivos, tudo é formado por substâncias químicas. Substâncias químicas também podem ser usadas para produzir medicamentos e outros materiais. As indústrias misturam e separam diferentes substâncias o tempo todo. Diferentes substâncias são misturadas e separadas para formar todas as coisas. As indústrias usam isso para formar as coisas, para formar as casas, para formar os carros, para formar as estradas, para formar as bicicletas, as bolas, para formar as velas, para formar tudo. Qualquer coisa que você imaginar é formada de substâncias químicas. Algumas coisas são formadas naturalmente, onde a própria natureza vai juntando as substâncias químicas e formam algumas coisas. Por exemplo, os corpos dos seres vivos, a natureza, as montanhas, as árvores. Todas essas coisas são construídas naturalmente são junções de substâncias construídas naturalmente pela própria natureza. Mas nós também podemos construir outras coisas. As indústrias, por exemplo, constroem coisas a partir de substâncias químicas. Elas misturam e compõem as substâncias químicas para construir coisas, para construir remédios, para construir roupas, para construir aviões, para construir diversas coisas. Então, o que eu quero que você aprenda é o seguinte, preste bastante atenção. Todas as coisas que existem no mundo, todas as coisas que existem no universo, são formadas por substâncias químicas. As substâncias compõem todas as coisas que existem. Vamos seguir para frente, vamos ver o que tem aqui. Para a gente entender o que são substâncias, a gente precisa entender o que são os elementos. As substâncias, elas são formadas por elementos. Elementos são as coisas mais básicas que existem em todas as coisas. Esse celular que você está usando para me ouvir falar, esse caderno, essa caneta, tudo esse chão que você está pisando, a sandália que você está usando, o sapato que você está usando, a roupa que você está vestindo, tudo isso são formados de substâncias.
E todas as substâncias são formadas de elementos. Pequenos elementos, coisas muito pequenininhas, vão formando substâncias que são coisas um pouco maiores. E assim sucessivamente vão se construindo as coisas muito grandes. Os elementos não podem ser vistos a olho nu. Os elementos são coisas muito pequenininhas. A gente chama essas coisas muito pequenininhas de átomos. Cada átomo tem um tipo, e esse tipo é o seu elemento. Todos os elementos que existem, que a gente já conseguiu ver, que a gente já conseguiu categorizar dentro da ciência, dentro da nossa tecnologia, do nosso conhecimento humano, estão tabelados em algo que se chama a tabela periódica. Dá uma olhada aí na tela. Tá vendo essa imagem aqui embaixo? É a imagem de uma tabela periódica. Uma tabela periódica é um mecanismo de organização que contém todos os elementos que a humanidade conhece. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente já viu, a gente colocou na tabela periódica e organizou. Então, o conhecimento de toda a humanidade, de todos os nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós, todos os conhecimentos de todos os humanos que já viveram na Terra em relação aos elementos estão categorizados e catalogados bem aí na tabela periódica que você está vendo na sua tela. Absolutamente tudo. Todos os elementos estão na tabela periódica. E tudo no mundo é feito de elementos. Qualquer coisa, qualquer matéria que você consegue imaginar na sua vida, ela é feita pelos elementos que vão formar substâncias que vão dar origem a tudo isso que a gente conhece. É bem louco isso, né? Pensar que coisas muito pequenininhas, menores do que um grão de areia, vão se juntando para formar o próprio grão de areia, que vão se juntando para formar coisas cada vez maiores, até a gente ter grandes prédios, grandes carros, corpos humanos grandes, corpos de outros animais, árvores gigantescas e tudo que você quiser imaginar. Tudo que você imaginar é composto por elementos e é composto por substâncias. Ó, uma dica importante para vocês. Não tente decorar a tabela periódica. A tabela periódica não foi feita para decorar. Não foi feita para decorar. A tabela periódica foi feita para a gente usar. Você tem a tabela periódica justamente para você não precisar decorar todos esses elementos. Tem gente que pensa, eu coloco isso porque tem gente que pensa que vai ter que decorar todos os elementos da tabela periódica para poder se dar bem na aula de ciências, para poder se dar bem na aula de química, mas isso não tem nada a ver. Você não precisa decorar os elementos da tabela periódica para ser de fato um bom cientista. Você só precisa saber usar a tabela periódica. Isso a gente vai aprender com o decorrer do tempo como usar essa tabela. Agora você só precisa saber que essa tabela é uma tabela onde existem lá catalogados e organizados todos os elementos que os seres humanos já conheceram. Bom, agora que a gente já sabe o que são os elementos, a gente pode passar para o próximo passo. O que são as substâncias? A gente viu que os elementos são coisas bem pequenininhas, os tais dos átomos. Imaginem bolinhas bem pequenininhas. Eles vão se juntando, esses elementos, essas coisas bem pequenininhas, vão se juntando para formar substâncias. Então, as substâncias, elas são formadas a partir da junção de alguns elementos. Ó, observe na imagem abaixo. Imagine que cada bolinha dessa daqui, essa imagem que está do meu lado aí, cada bolinha dessa daqui é um elemento. Então, você pode imaginar que quando esses elementos se juntam, eles formam as substâncias. Ó, no quadro 1, a gente vê que tem uma bolinha cinza e uma bolinha verde. Essas duas bolinhas se juntaram e formaram um elemento, ou uma substância. A bolinha cinza é um elemento. A bolinha verde é outro elemento. Dois elementos diferentes formaram uma substância. Aqui no quadro 2, a gente pode ver o seguinte: uma bolinha vermelha com outra bolinha vermelha. Dois elementos se juntaram, duas bolinhas vermelhas se juntaram para formar uma substância. Dois elementos sempre se juntam para formar uma substância. Aqui no quadro, a gente vê que tem três bolinhas cinzas pequenas, ou quatro bolinhas cinzas pequenas e uma grande bolinha cinza no meio. Essas
5 bolinhas se juntaram para formar uma substância. 5 elementos se juntaram para formar uma substância. Aqui a gente tem dois tipos de elementos diferentes. Por exemplo, a gente tem a bolinha cinza pequena e a bolinha cinza grande. Dois tipos de elementos diferentes. Aqui nessa daqui da bolinha vermelha, a gente vê 3 bolinhas vermelhas que se juntaram para formar uma substância. 3 elementos se juntaram para formar uma substância. Todos esses elementos aqui são iguais. As 3 bolinhas são vermelhas. Diferente desse daqui, que tem 2 bolinhas cinzas grandes e 2 bolinhas cinzas pequenas, por exemplo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, galerinha? A gente está tentando entender que lá na tabela periódica tem os elementos. Esses elementos na natureza, na vida real, vão se juntando. Coisinhas bem pequenas vão se juntando e formando coisas maiores. Por exemplo, que nem nessas imagens que eu estou mostrando para vocês. As bolinhas vão se juntando para formar uma coisa maior. Os elementos se juntam para formar as substâncias. As substâncias são qualquer coisa composta por mais de um elemento. Ou seja, se eu tiver 2 elementos, nem que esses elementos sejam iguais, por exemplo, aqui no caso dos elementos vermelhos, das bolinhas vermelhas, se eu juntar 2, eu vou ter uma substância. Então, qualquer junção de elementos é uma substância. Ficou bem entendido isso? Vamos para frente. As substâncias, elas podem ser de 2 tipos. 2 tipos diferentes. Grava bem isso. As substâncias podem ser simples ou elas podem ser compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por elementos iguais. Por exemplo, dá uma olhada aqui do lado da minha webcam. Tá vendo essas 2 bolinhas laranjas aqui, 2 bolinhas amarelas? Elas se juntaram, essas 2 bolinhas laranjas, perdão, se juntam para formar uma substância. Aqui a gente tem essa bolinha laranja e essa bolinha laranja como se representando um nitrogênio. Se a gente juntar 2 nitrogênios, a gente tem N2, o gás nitrogênio. Outro exemplo. Aqui a gente tem 3 bolinhas verdes, ó. 1, 2, 3. 3 bolinhas verdes se juntaram para formar uma substância. 3 moléculas do elemento oxigênio formaram o gás ozônio. O oxigênio é representado por essa bolinha verde. Eu peguei 3 bolinhas verdes, juntei e formei o gás ozônio. Então, olha, aqui embaixo a gente tem 4 bolinhas amarelas que se juntaram. A gente tem do lado 2 bolinhas cinzas que se juntaram para formar uma substância. 2 bolinhas verdes se juntaram para formar uma substância, no caso o gás oxigênio. Então, toda vez que você tiver 2 bolinhas iguais, 2 elementos iguais juntos, eles formam uma substância simples. Vocês podem ver que em todos esses experimentos aqui, em todos esses exemplos que tem nas imagens, as bolinhas são da mesma cor. Ó, 2 bolinhas laranjas, 3 bolinhas verdes, 2 bolinhas verdes, 2 bolinhas cinzas, 4 bolinhas amarelas, 1 bolinha azul. Todos esses elementos aqui de baixo, eles formam substâncias simples, porque eles se juntam entre si. Ou seja, toda vez que eu tiver 2 elementos iguais, 2 elementos iguais, 2 elementos iguais, eu tenho substância simples. Eu posso ter mais de 2 elementos também. 2 ou mais elementos iguais formam substâncias simples. Agora que está o pulo do gato. A substância composta, ela é formada por diferentes elementos. Ou seja, aqui a gente tem exemplos ali embaixo. Tá vendo que a gente tem uma bolinha azul com 2 bolinhas cinzas? Aqui a gente tem um elemento, dois tipos de elementos diferentes. A gente tem o elemento azul e a gente tem os elementos cinzas. A junção de 2 elementos diferentes formam uma substância composta. Dá uma olhada. Esse daqui está representando a água. Uma bolinha azul, que representa o oxigênio, juntando com 2 bolinhas cinzas, que representam o hidrogênio. Então, a gente tem H2O. A gente tem a fórmula da água.
Então, a água, galera, é uma substância composta, porque ela tem dois elementos diferentes na sua composição. Ela tem o oxigênio e ela tem o hidrogênio. Dois elementos diferentes, quando se juntam, formam as substâncias compostas. Dá uma olhada aqui do lado. A bolinha laranja com a bolinha amarela. Elas formam uma substância composta. Uma bolinha laranja com uma bolinha cinza. Também formam uma substância composta. Uma bolinha vermelha com 3 bolinhas cinzas. Substância composta. Uma bolinha verde, uma bolinha vermelha e uma bolinha cinza. 3 tipos diferentes de elementos. Substância composta. Uma bolinha verde, 3 bolinhas cinzas. Substância composta. Sempre que tivermos elementos diferentes, bolinhas de cores diferentes, se juntando para formar substâncias, essas substâncias serão substâncias compostas. Beleza, galera? O exemplo aqui é o da água, viu? A água é uma substância composta. As substâncias simples, elas são muito difíceis de serem encontradas. Então, a maioria das coisas que a gente encontra no universo são substâncias compostas. Agora, uma característica muito legal. A gente já entendeu, vamos lá fazer um resumão aqui. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Isso vai depender. Se for simples, ela só tem apenas 2 elementos do mesmo tipo. 2 elementos iguais. As substâncias compostas, elas podem ter 2 ou mais, né? 2 ou mais elementos de maneiras diferentes, de tipos diferentes. Substância simples, 2 ou mais elementos iguais. Substância composta, 2 ou mais elementos diferentes. Essa é a sacada. Beleza. Uma coisa muito legal é a gente saber que toda substância tem um ponto de fusão. O que é um ponto de fusão? Você já percebeu que você pegar um copo de água e colocar dentro do congelador, no dia seguinte, na hora que você pegar esse copo de água, ela vai estar totalmente congelada. A água que antes era mole, que era líquida, vai estar num estado sólido. Ela vai ter virado gelo. O fato de ela ter virado gelo é porque você atingiu o ponto de fusão da água. O ponto de fusão é uma temperatura específica que faz com que a água passe do seu estado líquido para o seu estado sólido. Então, esse ponto é chamado de ponto de fusão. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Aqui, ó, no nosso exemplo, a gente tem a água passando por um resfriamento, se transformando em gelo. Para a água se transformar em gelo, a gente tem que resfriar ela a 0 graus Celsius. Se a gente colocar ela a 0 graus Celsius, a gente consegue transformar a água líquida em gelo. Ó, lembrando que toda substância possui um ponto de fusão diferente. Por exemplo, para transformar a água em gelo é um determinado ponto. Agora, para transformar o álcool em gelo é um ponto muito mais alto. Se você colocar uma garrafinha com álcool em gel ou álcool 70 de lavar as mãos, se você colocar um copinho com álcool dentro do congelador, pode passar 10 dias que ele não vai congelar. Você não vai conseguir transformar ele em gelo igual você fez com a água, porque o ponto de fusão é diferente. Cada substância que existe no mundo tem o seu ponto de fusão próprio. O ponto de fusão nesse exemplo que a gente está usando é o da água, que é 0 graus Celsius. Agora, cada material tem o seu ponto de fusão. O ponto de fusão, então, é o ponto de temperatura específico onde o líquido se transforma em sólido. Beleza? Anotou? Anota no teu caderno aí que essa informação é importante, hein? Vou perguntar lá na atividade. Além do ponto de fusão, todas as substâncias elas também têm um ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o contrário do ponto de fusão. Lembra que o ponto de fusão era transformar água líquida em sólido? O ponto de ebulição é o contrário. Eu vou transformar o sólido em líquido.
Por exemplo, o ferro. Se você pegar uma barra de ferro e começar a esquentar ela, esquentar, pode ser numa fogueira, numa fornalha, em qualquer lugar. Se você esquentar ela muito, você vai conseguir transformar o ferro que estava sólido, duro, em algo líquido. Um ferro vai se tornar algo líquido. Então, para você transformar o ferro em algo líquido, você precisa passar pelo ponto de ebulição desse ferro. Na hora que você atingir o ponto de ebulição do ferro, ele vai começar a derreter. Que nem o gelo, quando ele começa a derreter e volta a ser água. Mas, no caso do ferro, a temperatura necessária para conseguir derreter o ferro, para atingir o ponto de fusão, de ebulição do ferro, é 1535 graus Celsius. Isso é muito quente. Se você triscar um negócio nessa temperatura, você vai se queimar todinho. Então você precisa de muita temperatura. Uma temperatura muito maior do que o Sol fornece. Por isso que se você deixar um ferro embaixo do Sol, ele não vai derreter. Agora, se você colocar ele dentro de uma fornalha, aí sim ele vai derreter. Porque você vai atingir esse ponto de ebulição. Lembrando, a mesma coisa que a gente lembrou lá no exemplo da água, no ponto de fusão. Cada substância tem o seu ponto de ebulição específico. O ponto de ebulição não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu ponto de ebulição. Então, a gente aqui nesse exemplo está vendo o ponto de ebulição do ferro. Agora, as outras substâncias têm pontos de ebulições diferentes. Por exemplo, a temperatura ambiente vamos supor que 26 graus Celsius. Num dia fresco, né? Porque tem dia quente que chega até 30 graus Celsius. Mas nessa temperatura ambiente, a água, quando você pega a água lá no rio, ou então quando você pega água na torneira, ou então pega água no filtro, ela está em estado líquido. Isso quer dizer que o ponto de ebulição da água, ele é relacionado com a temperatura ambiente. Então, no meio ambiente, a água está em estado líquido, mas o ferro não está em estado líquido. O ferro está em estado sólido, porque eles têm pontos de ebulição e de fusão diferentes. Pegou essa ideia? Sacou essa parada? Ponto de fusão é a temperatura necessária para a coisa que estava líquida ficar sólida. Ponto de ebulição é a temperatura necessária para a coisa que estava sólida ficar líquida. Fechou? Sacou? Mandou ver, hein? Para finalizar nossa aula de hoje, eu quero estar falando sobre uma outra característica da substância. Você já percebeu que quando você coloca umas coisas na água, tem coisa que fica flutuando e tem coisa que afunda? Por exemplo, se eu pegar uma bolinha de chumbo e uma bolinha de algodão, as duas bolinhas do mesmo tamanho, e colocar numa bacia com água, num copo com água, vocês têm certeza e sabem disso. A bolinha de ferro, a bolinha de chumbo, vai afundar. A bolinha de algodão vai boiar. Isso porque essas coisas têm densidades diferentes. As substâncias, as coisas do mundo, elas possuem densidade. A densidade é a quantidade de matéria que tem dentro do mesmo volume. Vamos supor, uma bolinha desse tamanho aqui, do tamanho da minha mão. Eu vou colocando matéria aqui dentro, vou colocando matéria, vou enchendo ela de substâncias. Quanto mais substâncias couber na minha mão, mais denso vai ser essa bolinha que está aqui na minha mão. Agora, se eu pegar essa mesma bolinha e colocar pouca substância dentro, pouca matéria dentro, ela vai se tornar pouco densa. Então, é isso que você consegue observar quando uma coisa boia e quando uma coisa afunda. As coisas que boiam têm menos densidade, elas têm menos matéria dentro delas, menos substância, menos quantidade de substância. As coisas que afundam têm muita substância, muita matéria dentro dela, por isso que elas afundam. Sacou essa parada de densidade? Quanto mais matéria eu tiver no mesmo volume, no mesmo tamanho, mais denso vai ser. Quanto menos matéria eu tiver no mesmo tamanho, no mesmo volume, menos denso vai ser. Então, menos matéria no mesmo volume, menos denso. Mais matéria no mesmo volume, mais denso. Sacou? A gente vai estudar isso melhor, hein?
Então vamos lá. Para a gente terminar essa aula de hoje, vamos finalizar aqui com o nosso resumão. Primeira coisa, todas as coisas que existem no mundo, qualquer coisa, cara, qualquer coisa, tudo que existe no mundo é feito de elementos e substâncias. Qualquer coisa que você imaginar, ela vai ser feita de elementos e substâncias. As substâncias podem ser simples ou podem ser compostas. Substâncias simples são aquelas formadas apenas por um tipo de elemento. Substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento. Todas as substâncias possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura onde uma coisa que está líquida vai virar sólido. O ponto de ebulição é o contrário, quando uma coisa sólida passa para um estado líquido. Todas as coisas do universo possuem densidade. Densidade é isso que a gente acabou de ver. Quanto mais matéria, quanto mais substância tem dentro do volume, ali dentro daquela coisa, mais denso essa coisa é. Quanto mais densa essa coisa for, isso significa que tem mais volume, mais matéria dentro do volume, mais matéria dentro do espaço que ela ocupa no universo. Quanto mais matéria, mais substância, mais coisinhas tiver ali dentro, mais esse negócio vai ser denso. E quanto menos tiver, menos denso ele vai ser. É isso, galera. A aula de hoje acabou. Muito obrigado. Até a próxima semana. Gratidão por você que assistiu a aula até o final. Valeu por ter ficado. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. E agora vocês vão lá fazer a atividade, hein? Vai direto. Sai daqui da aula e já vai direto lá na plataforma fazer a atividade. Falou, valeu, um grande abraço.